Olá, galerinha! Voltamos para dar continuidade no nosso assunto sobre o sistema nervoso. Agora vai ser a parte 2. Bom, a gente comentou sobre a questão da medula espinal, né, que é um órgão tubular, saindo do encéfalo, passando por dentro da coluna vertebral, e essa coluna vertebral ela vai servir como proteção, né, as vértebras vão servir como proteção para a medula espinal. Tá? Então, esse órgão ele passa por dentro dessa vértebra, na saída do encéfalo até o final da coluna vertebral. Ele repassa para os nervos as informações, né, que recebeu do encéfalo. E os nervos vão passar a informação que ele recebeu do corpo. Então, há essa transmissão de impulsos do corpo para o encéfalo e do encéfalo para o corpo, né? Esses impulsos de volta. E tudo isso será conduzido pela medula espinal até os nervos, né? Então, ela serve como esse elo de transmissão de um órgão para o outro, de um estímulo recebido para um estímulo interpretado para um estímulo devolvido. A questão dos reflexos. Os reflexos são atos de defesa, ou seja, proteção do corpo. Esses atos rápidos de contração muscular é uma resposta do corpo sem a interpretação do encéfalo. É uma mensagem que o corpo realiza através do famoso instinto, né? Então, são reflexos do que você costuma fazer, realizar, ou do que o corpo acha que é o ideal para realizar, para fazer. Bom, a gente vai falar agora do encéfalo. O encéfalo é o órgão responsável pela questão dos estímulos. Ele guarda, ele interpreta, ele manda. Então, as ordens que o corpo recebe, ele chega ao encéfalo de uma maneira em que ele é interpretado da melhor maneira possível, que vai deixar o corpo mais imune a algum tipo de defesa e fazer com que isso seja realizado por toda a parte do corpo. Esse estímulo que ele recebe pode ser externo, ou seja, de fora do corpo, ou pode ser interno, de dentro do corpo. Tá? O cérebro, ele compõe o encéfalo. Ele é a maior parte do encéfalo. Faz parte do encéfalo, isso é um detalhe bastante importante. Ele não é o encéfalo. O encéfalo e o cérebro são diferentes. O encéfalo, ele tem várias partes, né? Essas partes, elas são protegidas pelo crânio. Então, são várias partes, incluindo o cérebro, que são protegidas pelo crânio. Então, o encéfalo é um conjunto de partes, tá? Onde a maior parte é o cérebro. Aqui tem alguns pedaços do encéfalo, né? O cerebelo é muito importante na questão da interpretação do que vem da medula espinal. O cérebro, que é a maior parte também. E os demais a gente vai ver ao decorrer da aula. Danos à medula. O que pode causar um dano na medula? A gente viu que a medula ela é bastante protegida. Então, se ela é protegida, deve ter algum motivo muito importante para o corpo entender que ela deve ser tão protegida. Se acontecer algum dano na medula, ela vai impedir aquele dano, vai impedir a continuação das mensagens. Logo, não vai ter resposta para o estímulo, não vai conseguir chegar até o local. Então, vai ter perda de sensibilidade, ou seja, não vai sentir mais, vai sentir, ou seja, vai ter a falta de ação dos músculos, que é chamado de paralisia. Então, paralisia é quando o músculo ele não consegue receber os estímulos por algum motivo. E esse motivo pode ser
danos na medula. Então, esse danos ela interrompeu a comunicação entre o encéfalo e o músculo. Então, o encéfalo pode até mandar, você pode até querer ordenar, mas a lesão, num certo ponto, não vai permitir que sua ordem continue. Então, as suas pernas ou qualquer outra parte do corpo pode ficar sem movimentação porque a ordem não chegou até o músculo. E não chegou até o músculo devido a algum tipo de dano. Existe a divisão, né, dependendo de onde é esse dano. Existe o paraplégico, que são os membros inferiores paralisados. Você não consegue mexer as pernas. Tetraplégico, você tem os 4 membros, ou seja, braços e pernas impossibilitados de movimentação. Então, com certeza o dano foi perto do pescoço, né, na cervical. Isso impediu que as ordens, que a comunicação chegasse para as demais partes do corpo. Agora vamos para algumas funções do encéfalo, tá? Brevemente, função do encéfalo. O branco, a questão motora, né? Funções bem avançadas, questão de movimento, questão de movimentos mais complexos, mais simples. Vermelho, fala, leitura e tato, também o paladar. Alguns dos sentidos bem importantes, né? Verde, visual, questão da visão, da interpretação, de guardar que já foi visto ou visualizado. Laranja, olfato e audição. Então, veja que o encéfalo tem as suas partes, suas subdivisões, onde cada um funciona para tentar comandar da melhor maneira o corpo humano. Sistema nervoso. A gente falou do central, agora a gente vai falar do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é dividido em 2 partes. Sistema nervoso periférico somático e autônomo. O sistema nervoso periférico somático é aquele que realiza movimentos voluntários, ou seja, você deseja realizar, você quer fazer, você coordena, tá? Um dos exemplos é os músculos esqueléticos, né? Braço, perna. Você quer, você manda, você ordena. Sistema nervoso periférico autônomo, ele realiza sozinho. Os movimentos são involuntários, os movimentos são automáticos, certo? Internos dos organismos principalmente, ou seja, questão de bexiga, intestino, estômago, algumas partes também, onde você não consegue coordenar, esses movimentos necessitam ser feitos, o corpo realiza sozinho, através do sistema nervoso autônomo. Como é que essa coordenação e essas mensagens elas chegam em todas as partes do corpo? Através da sinapse. Sinapse é a comunicação entre os neurônios. É a passagem de informação de um neurônio para o outro. Tá? É a ida e a volta de mensagem. Então, nenhum neurônio ele é pregado, ele é fundido, unido, não. Eles são apenas próximos. O que é que acontece? Na aproximação de um neurônio para o outro, existem os impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos é que vão dar a ordem, a linha do que precisa ser feito. E esses neurotransmissores, né, são substâncias químicas que vão fazer uma sinalização, ou seja, a informação é através dessas substâncias químicas que os neurotransmissores conseguem passar. É a comunicação entre os neurônios, tá? Então, isso tudo é feito através dos neurotransmissores. Drogas. Drogas são substâncias que causam alteração no nosso corpo. Então, essas drogas elas vão causar de alguma maneira que nosso corpo ele não siga um padrão. Existem 2 tipos de drogas, as estimulantes e as
depressoras. As estimulantes, ela aumenta a atividade do corpo, ela acelera as reações do corpo. Então, ela deixa a pessoa mais agitada, ela estimula, te deixa a mil. As depressoras, ela reduz a atividade, ela diminui a atividade, ela acalma as reações, né? Então, deixa a pessoa mais calma, relaxada, porque ela diminui a frequência das reações que estão atuando no nosso corpo. Então, as drogas, elas atuam na comunicação entre os neurônios, né? Ela impede a comunicação, né? Ela ou aumenta a comunicação entre os neurônios. No caso das estimulantes, elas aumentam a comunicação. No caso das depressoras, ela diminui a comunicação entre os neurônios. Perigo, né? Esses neurônios, eles podem causar danos, eles podem ter um desgaste maior devido ao uso dessa substância. Também tem a dependência, né? Pode causar dependência. Alguns neurônios só conseguem realizar alguma função se tiver a base das drogas. E algumas doenças, né? Principalmente como câncer, que pode causar danos ao corpo humano. Então, elas podem podem afetar gravemente a saúde dos neurônios, causando grande dependência. O álcool é um tipo também, tá? E esse fumo que é encontrado em supermercados. O álcool é proibido para vender para menores, mas ele causa desorientação. Por que ele vai causar desorientação? Porque os neurônios eles não vão conseguir passar a informação correta, por causa que tem uma substância, o álcool, que vai impedir a informação chegar da forma ideal para o outro neurônio. Tá? Por isso que a pessoa, quando está no nível alcoólico muito alto, ele não consegue caminhar, porque ele dá a ordem, mas a ordem não chega perfeitamente aos músculos, então ele não consegue nem mover-se perfeitamente. E a falta de coordenação por causa disso. Meu muito obrigado e até a próxima.